Oi, gente, hoje eu quero falar desse problema do derramamento de óleo nas praias do Nordeste. É um problema muito grave que afeta o país inteiro, que afeta o equilíbrio ambiental das praias do Nordeste, mas que revela grandes contradições. Mas primeiro, para explicar, desde agosto, desse ano para cá, começaram a aparecer pedaços, quantidades de petróleo cru, ou seja, petróleo que não passou por nenhum tipo de beneficiamento. Esse petróleo aparece nas praias do Nordeste, em 9 estados, cerca de 80 municípios, mais de 200 praias atingidas, toneladas de petróleo já foram recolhidas por cidadãos, por homens e por mulheres de bem do Nordeste, que querem o bem do seu recurso ambiental e tudo. Então, primeira questão, a mancha de óleo não aparece nas imagens de satélite. Então, ou ele está desagregado em pequenos pontos que são quase imperceptíveis, isso é muito difícil, ou ele está emanando de algum lugar no fundo do mar. Ou ele seria pesado o suficiente para não estar todo na superfície. O que o governo federal diz? O que o governo do presidente Jair Bolsonaro diz? Primeiro, não se move. Curiosamente, ele sempre diz, a Venezuela, esse petróleo veio da Venezuela, tentando responsabilizar o seu desafeto, o desafeto do seu aliado favorito, o Trump, que é o governo de Nicolás Maduro. É preciso dizer que o governo americano, só esse ano, já impôs sanções a 34 embarcações para que elas não carreguem petróleo venezuelano. A sanção implica no seguinte: o navio que for pego transportando petróleo venezuelano não terá licença renovada, não terá direito a seguro sobre a embarcação e etc. Então, cria um grande problema para a embarcação. Só esse ano, mais de 30. E tem mais. Em agosto desse ano, o petróleo venezuelano ia alcançar o menor nível de exportação dos últimos 16 anos. Isso quem diz são as empresas especialistas. Ou seja, o petróleo venezuelano, depois da crise, da tentativa de estabilização constante do governo Maduro, capitaneada pelos Estados Unidos e seus aliados, ele vinha caindo sistematicamente, ou seja, já quase não se transporta, ninguém quer transportar petróleo venezuelano. E tem mais, em todo o mundo produtor de petróleo, os navios que transportam petróleo não são necessariamente do país produtor do petróleo. Se você for olhar agora os navios que trafegam, que navegam no Estreito de Hormuz, ali em frente ao Irã, com o petróleo ali boa parte do petróleo do Oriente Médio que vai para o mundo todo, são holandeses, japoneses e de diversas nacionalidades. Inclusive, a gente precisa destacar isso, americanos, porque foi achado em praias nordestinas, me parece que em Sergipe, barris de óleo cru da Shell, que não é uma empresa venezuelana, é uma das 7 irmãs que viviam provocando crise no petróleo no mundo todo. Então, me espanta a falta de ação do governo federal, me espanta o discurso ideologizado de querer responsabilizar a Venezuela, que aliás está virado para um outro oceano e não para o nosso, mas enfim, isso a gente vê depois, e ao mesmo tempo a população tendo ela mesma que fazer o recolhimento desse óleo cru, que aliás já rendeu, existem várias reportagens sobre isso, a intoxicação de algumas dezenas de pessoas, porque aquele negócio é tóxico, ele irrita a pele, ele cria problemas para a respiração e etc. Então, é bom que a gente olhe com muito cuidado. A crise, ela não diminuiu, toda hora aparece manchas novas de petróleo, ela já compromete alguns arrecifes, alguns corais importantes para a fauna e para a flora marinha, ou seja, para as plantas e para os peixes que vivem no mar, e obviamente ela ainda temos por aí décadas de problemas a enfrentar por conta disso. Salve graça que a água é um solvente universal e uma hora isso vai melhorar. Mas daqui até lá ninguém sabe as consequências. Não foi o primeiro, uma outra informação. Em Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro, teve um tempo que foi preciso interditar as praias todas, porque elas estavam recebendo óleo. Sabe-se lá de onde. Então as investigações continuam. A Marinha tem tido um papel importante nisso.
Inclusive ninguém diz é petróleo venezuelano, todo mundo diz assim, provavelmente venezuelano. E o governo faz o seu discurso ideologizado contra os seus adversários. O Nordeste é mais forte, o Nordeste é mais guerreiro. Então, na ausência desse governo aí, a turma arregaçou as mangas e foi limpar suas praias. Muito a nos orgulhar do povo nordestino, muito a nos entristecer do governo federal e muito a investigar sobre esse escândalo.